Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Venho mais uma vez contar um breve testemunho. É coisa pequena porque é muito longo o testemunho. É só as partes mais principais que eu vou contar. É sobre a gestação da minha irmã com a minha sobrinha, né? O milagre do Senhor. Vou começar lendo Salmos 17:8, que diz assim: Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui essa palavra diz perfeitamente sobre a gestação da minha sobrinha. Minha irmã teve o meu sobrinho, já por milagre do Senhor. E os médicos falaram que ela não iria poder ter mais filhos, porque deu, né, complicação lá no parto, ele bebeu água do parto, enfim, foi bem dificultuoso, a gestação dele foi muito difícil, uma gestação bem difícil. Mas aí ela pedia sempre uma menina, queria uma menina para o Senhor, né, para fazer um casal, e eu também queria uma sobrinha. E assim fomos para o joelho, né? Depois de 5 anos, né, que ela resolveu querer mais uma, aí nós vamos para o joelho. Aí eu falei, ah, Senhor, eu quero mais uma. Daí comecei a desenhar, né, como queria a minha sobrinha. Eu falava para o Senhor que eu queria ela como a minha mãe, cabelo, tudo, alegria. Eu queria ela como minha mãe. Desenhei ela igualzinha a mãezinha que eu tenho. Daí, e também queria que ela nascesse no dia do aniversário da minha mãe, como presente de aniversário. E numa certa noite eu sonhei que eu estava num lugar, e nesse lugar o Senhor falou: quando você chegar neste lugar, você vai pôr a mão na barriga dela e vai dizer que ela está grávida de uma menina chamada Rafaela. Aí eu questionei com o Senhor, né? Eu falei: não vou, não, Senhor. Falei: ela vai me dizer que eu sou maluca, porque ela meio que ainda não tinha essa experiência com Deus, né? Falei: não, ela vai achar que eu tô maluca ficar falando isso. Daí eu falei: mas o que que quer dizer Rafaela? Daí ele falou assim: Rafaela quer dizer curada por Deus. Eu estou esta noite curando o útero dela para gerar a Rafaela. Daí eu falei, ah, então tá, mas eu não vou não. Aí, mas só que deu assim, quando Deus quer, não tem quem muda, quem os projetos do Senhor. Quando foi um certo dia, eu fui lá e deu bem certo que no mesmo lugar que o Senhor tinha me mostrado, eu sem querer ponhei a mão na barriga dela. Daí depois que eu tinha posto a mão na barriga dela, eu lembrei que o Senhor tinha falado e aí dela me olhou, e falei assim, bom, agora eu vou ter que falar, né? Porque que eu peguei na tua barriga, né? O Senhor fala que você está gerando uma criança, a menina chamada Rafaela, que quer dizer curada por Deus, e você está grávida de 3 meses. Ela deu risada, né? Porque ela já tinha feito exames e já para tentar engravidar e não conseguia, os exames deu negativo. Daí eu falei, aproveitando que nós estamos indo para o posto, vamos e pedimos exames, né? Para ver se você está grávida realmente. E dito e feito, chegou lá, já estava bombando já a gravidez dela, ela já estava de 3 meses e começou o pré-natal e quando daí eu ia com ela. No começo era muito sobrenatural o que acontecia. Quando eu ia com ela, a médica conseguia encontrar a Rafaela no ventre dela. Ela, com a maior facilidade, ela achava a Rafaela lá dentro. E nas vezes que eu não ia, ou a máquina estava com problema, ou alguma coisa acontecia que ela não conseguia ver a neném, só quando eu estava junto com ela que ela conseguia ver. Quando teve uma certa noite, eu sonhei com ela, que ela tinha mais ou menos uns 9 meses. Ela estava num balaio, em volta do balaio, desses de coisa de fibra de bambu, assim. Ele estava em volta pegando fogo, assim, ela sorridente dentro daquele balaio, e dava risada, o cabelinho liso, cacheado, o sorriso igual da avó dela, ela era igualzinha à avó dela, assim, era a coisa mais linda naquele sonho. Aí eu falei pra minha irmã, né? Eu falei, quando a Rafa tiver 9 meses, ela vai ser assim, assim. Ela ficou me olhando com aquela cara, como está viajando, né? Aí passou. Daí eu ia com ela, toda vez que eu ia na gestação dela, via criança. Quando eu não ia, alguma coisa acontecia que não via a Rafaela. E assim foi. Daí teve uma noite que era a noite, era do aniversário da minha mãe, e eu sempre pedi para o Senhor que eu queria que ela nascesse também no dia do aniversário da minha mãe, como presente de aniversário para minha mãezinha.
E daí ela foi visitar minha mãe nesse dia de aniversário, uma noite antes, e tinha uma mulher lá, uma missionária lá conversando, e ela tinha um monte de filho, daí ela começaram a conversar sobre gestação e tal, né? E daí ela foi embora, passou a noite, foi dormir. Daí, quando foi, durante o dia, ela começou a sentir umas dorzinhas, mas não ligou. Daí, quando foi na madrugada, aí ela começou a sentir mais dor, assim, mais incomodação, porque ela não tinha dilatação e nem contração. Então, ela não saberia a hora que ela ia ganhar, diz ela, né? Então, daí, a hora que eu levantei, bem cedinho, a mãe falou para mim levar ela no hospital para ela ganhar a Rafaela. Eu peguei e falei, não, leva a mãe, né? Eu estava cansada, tinha de trabalhar. Dela, não, o Senhor está mandando você levar, que o milagre é das suas mãos, né? Aí eu peguei e falei, então vamos, né? Fui no hospital e meu padrasto levou nós lá no hospital, fomos. E chegando lá, a enfermeira mandou sentar lá e ficar lá. E passaram quase uma hora sentada esperando, porque era um domingo. Aí Aí eu fui lá na recepção e perguntei se eles não iriam atender ela, daí eles conversando lá, falaram, ah, quantos filhos que é? Eu falei assim, essa é a segunda dela, né? Ela teve o Piá, de 5 anos atrás, agora ela é a segunda. Aí ela falou, ah, então vai demorar ainda. Eu falei, tem certeza? Porque ela não tem dilatação e nem contração. Aí elas fingiram que não escutou, mas logo depois já foi um médico atender ela. Daí fez os procedimentos lá e saiu e falou assim, a enfermeira perguntou, e aí, doutor, vai ser agora? Daí ele falou assim, não, ela tá com frescura. Falou bem assim. Aí eu escutei, eu não estava na cadeira de espera, né? Eu escutei e fiquei muito bravo. Eu falei, o senhor tem certeza que ela tá com frescura? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, porque ela já teve complicação no parto do meu sobrinho, ele bebeu água do parto porque ela não tem dilatação e nem contração. Então, o senhor passa todos os seus CID, os seus dados aí, porque se essa criança vir a óbito ou ela, eu vou processar o hospital e vou processar o senhor, o doutor. Aí ele me olhou assim e falou: ela não tem isso? Falei: não tem. Daí ele pegou, olhou para a enfermeira: procedimento agora para operar, para tirar, vamos fazer cesárea. Daí era para ter feito a cesárea de manhã, mas só que por alguma eventualidade que não vem ao caso contar no momento que é particularidade, não deu para tirar. Daí sei que ela foi nascer no dia 22, ela nasceu. E então só foi por causa disso, por causa da mão humana que ela não nasceu no dia 21, mas o resto foi tudo como eu pedi para o Senhor, né? A minha princesa, nascida no dia da minha mãe, tudo, né? E foi uma benção quando fui buscar no hospital, toda sorridente, tinha o pé gelado, parecia que tinha posto no freezer e tirado. De tão geladinho que era o pé dela, mas era assim, bem cabeluda, coisa mais linda. Ela. Aí fomos para casa, levamos ela para casa e tal. Quando ela tinha 9 meses, eu falei para minha irmã: lembra quando eu falei para você que Deus tinha me mostrado a Rafaela assim, assim? Num balaio de fogo, ela lembra. Daí ela tinha tirado uma foto dela lá na casa de uma patroa dela que ela tinha levado para brincar com a menininha e ela tirou essa foto. E essa foto era igualzinha como eu descrevi, né? Como o Senhor tinha me mostrado no meu sonho. Então, assim, quero dizer, quando Deus tem um propósito, quando você tem um sonho e buscar com fé, com, né, veracidade na presença do Senhor, o Senhor realiza seus sonhos, seus projetos, tudo na vontade dele, tudo no querer dele. Então, ela foi assim um milagre, assim, que uma experiência, a minha primeira experiência única depois dela, pela misericórdia de Deus, o Senhor já me usou para muitas outras pessoas, né? Mães que hoje são mães, que não poderiam ser mães, mas não tenho autorização para contar. Então, só vou contar dela porque eu tenho autorização. E é o que eu quero dizer, né? Acredite, confie que o Senhor guarda. E o Senhor guardou tão bem ela que, como eu disse lá no começo, ninguém conseguia ver ela, né? Então ela foi muito bem guardada nas mãos do Senhor. Ela foi muito abençoada por Deus. Nós somos muito abençoadas por Deus, né?
pela vida dela, pela vida do meu sobrinho também, que também foi abençoado pelo milagre da vida, né, que ficou na UTI, e Deus também tirou ele de lá. Então, resumindo, confie, acredite que Deus é Deus do milagre. Eu só estou contando meio bem resumido mesmo, porque é muito lindo e muito comprido, mas é só para ver o que Deus pode fazer na minha e na sua vida de milagre. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e acredite que Deus pode todas as coisas. Nós só temos que confiar. Quem gostou, dá o seu like, compartilha, que o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor Jesus.